Quem é a teacher que nunca gritou aí dentro da sala de aula? Ou nunca, pelo menos, ficou super nervosa por causa de bagunça de aluno que atire a primeira pedra? Ah, deve ter gente aí falando, não, nunca gritei na minha sala de aula, nunca falei alto. Será que não? Porque às vezes não é só você levantar a voz, é como você fala com a turma. E principalmente a criançada aí de 8 a 10 anos, eles percebem. E é disso que eu quero falar com você hoje, de estratégias divertidas para você driblar essa questão de sala muito bagunceira, falatório e tudo mais. Então, fica comigo. Eu sou a Valdineia Santos, sou mentora de Fairy Teachers, tá? São teachers que aprendem a dar aulas divertidas para crianças de 2 a 10 anos e também de ganhar de 3 a 5 mil reais por mês. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve aqui no YouTube, já coloca sininho, porque a gente tem aulão gratuito toda semana, tá? Toda segunda-feira a gente tem um aulão gratuito sobre assuntos de bilinguismo infantil e também de 24 a 29 agora, na semana que vem de julho, nós teremos a Semana Fairy Teacher. É uma semana cheia de aulões gratuitos sobre ensino de inglês divertido para criança. Mas vamos para o nosso tema. Bagunça na sala de aula, falatório e etc. Olha só, antes de eu falar das duas estratégias, que eu não mencionei, mas são duas estratégias para você usar aí na sua sala, queria conversar um pouquinho sobre essa questão de bagunça e falatório. Se você é uma teacher moderna, você trabalha com grupos, você trabalha com metodologia ativa, você trabalha com play-based learning, você trabalha com metodologias e estratégias que deixam a sala de aula mais falante, tá? Então, é natural que na sala, na aula de inglês, inclusive porque é uma aula de línguas, né, de language, o que você tem que fazer o speaking, que a sua aula seja mais falatório, demais falatório, né? Que seja mais bagunceirinho, que é para quem vê de fora. Então, precisamos saber o que é o falatório fora de horário, né? E aquele falatório que é natural da sua aula, tá? Então, separando isso, mas mesmo durante o falatório normal da aula, acontece que as crianças se dispersam, principalmente as pequenas de 2 a 6 anos, porque elas têm um curto momento de concentração. E muitas vezes as escolas, elas pedem que vocês façam coisas fora da rotina da criança. Vou te dar um exemplo. Crianças de 2 anos, no máximo, no máximo, no máximo, ela vai ter atenção retida com você em 10 minutos. Então, a sua aula deve ter no máximo 30 minutos. E não é muito comum, incomum da gente ver nas escolas aulas de 50 minutos a 1 hora para crianças de 2 anos. Ou seja, 30 minutos você consegue dar uma aula boa. Os outros 30 minutos, se você não manjar muito bem de play-based learning, de algumas estratégias assim de story time, né? Storytelling, na verdade, eu estava pensando no momento do story time, você vai ter uma aula cheia de worksheets que você vai deixar aí a criança pintando para que ela fique quieta. Então, as estratégias que eu trago hoje para você não é com o intuito de deixar a criança quieta, mas para que você tenha o controle dessa disciplina durante a sua sala de aula, tá bom? Então, esclarecido isso, vamos para as duas estratégias e duas situações que você vai encontrar geralmente aí nas suas aulas. A primeira é assim: as crianças voltam do recreio, elas voltam. Gente, fala recreio? Acho que não fala recreio mais intervalo, né? Volta do intervalo, voltam do lanche, e elas voltam muito alteradas, né? Ou elas têm a aula com você para ir para o recreio, para ir para tal coisa, que também elas ficam mais alteradas. E geralmente a teacher, ela faz o quê? Ela vai nas salas de aula e ela não tem a sala própria. Então, quando você entra e a professora regente sai, é aquela coisa, né? Eles ficam animados porque é aula de inglês, então fica todo mundo, ai, a teacher chegou, que não sei o quê, porque tem a ver com, tipo, a aula de inglês é brincadeira. Legal essa parte. Só que como que você faz a transição para o foco da aula? Porque se você não fizer a transição do foco da aula,
você vai ficar perdendo muito tempo nesse processo, tá? É um processo que eu chamo, inclusive, de welcome time, né? Esse processo do welcome time, ele precisa existir. Existe também estratégia para o welcome time, para que você tenha o momento certo de fazer isso, a quantidade de tempo que você tem que fazer isso, mas isso é outra história para outro vídeo. Passou esse momento, você precisa get the attention of the kids, ok? Então, você vai ter que pegar a atenção dessas crianças aí. E aí é que entra a primeira estratégia para você dar conta disso rapidão, que são os attention grabbers. Muitas vezes a pessoa também chama de signals attention classroom, ou class attention, alguma coisa assim. Eu gosto de chamar de attention grabbers, porque eu gosto do grabber, que é tipo assim, é realmente de captar a atenção da criança. Então, o que são esses attention grabbers? São frases que você combina com a criança, com a turma, você fala uma coisa, a turma responde outra. E aí você faz aquele time de tipo assim, então agora a gente vai fazer tal coisa. Toda a sua aula precisa ter esse ritmo, sabe? Alguma coisa que você vá mudar e ela saiba o que vai vir depois. Então, a gente usa isso na música e você pode usar isso com attention grabbers. Então, eu vou dar um exemplo de um attention grabber aqui. Você fala lá, você chega na sala, né? Então, hello, please welcome, tudo mais. Ok, everybody, all set? Aí todo mundo já, né? E você pode usar o clap, né? All set. Aí, everybody, os estudantes vão falar, you bet, you bet. E aí você pode combinar com eles. Na hora que eu falar all set, you bet, todo mundo sentado. Entenderam? Então, esses são os attention grabbers. E eu quero mostrar aqui para você um e-book que eu quero te presentear. Se você comentar aqui no vídeo, primeiro você precisa curtir o vídeo, né? Porque eu preciso, gente, que você curta o vídeo para que eu consiga passar essa informação para mais teachers, assim como você está chegando no meu canal agora. Mas se você escrever aqui Grabber, nos comentários, eu vou te presentear com este e-book, olha, que tem aí, acho que mais de 30 attention grabbers para você usar com as suas crianças. Inclusive, você tem attention grabbers para datas comemorativas, para alguns momentos especiais. Vou te mostrar alguns, olha. Peanut butter, aí o estudante fala, jelly time. Peanut butter, jelly jam. Holy moly, guacamole. All set, you bet. Ready to rock, ready to roll. Então, você veja que, assim, são rimas muito, muito, muito engraçadas, inclusive, né? Tem umas que eu gosto mais, tá? Tem umas também que é para ir embora. Let's go out the door. Então, ele já sabe que é o momento de ir embora. Ó, you've got a friend in me, quer dizer, aqui falando lá, né, do Toy Story. Então, tem várias formas de você fazer. Olha, se você quer esse e-book aqui para você, que eu coloquei todos juntinhos aqui para você já usar com a sua turma, comenta aqui, Grabbers, e você vai levar ele para casa, tá? Essa é a situação 1. Põe para mim também se você entendeu a ideia, tudo mais, se fez sentido para você. Agora a gente vai para a situação 2. Qual é a situação 2? Às vezes eu acho a situação 2 pior para os alunos de 8 a 10 anos, tá? A de 2 a 6, nem tanto, porque é outra dinâmica de aula, mas a turma de 8 a 10, pelo menos na metodologia Fairy Teacher, porque na metodologia Fairy Teacher a gente tem muito, muito dividido isso, né? De 2 a 6 anos a gente trabalha de uma forma, de 8 a 10 anos de outra forma, 10 anos para cima é outra história, tá? Então, não é porque você é uma teacher de inglês que você vai conseguir dar aula para toda a faixa etária. Então, não se engane, você pode ser fluente em inglês, você pode ser o que for, mas se você for dar aula para crianças de inglês, você precisa ter uma especialização para isso, porque muda completamente aí a história de como a gente trabalha, tá? Então, na situação 2, é mais de 8 a 10 anos, que significa o seguinte, geralmente 8 a 10 anos você já trabalha com livro, já tem um momento ali de book time muito, muito marcado, você está dando alguma atividade, tá todo mundo quieto, né, fazendo atividade. Aí chega um dito cujo e fala, teacher,
posso ir no banheiro? E já era, né? Aí a outra fala assim, eu posso ir também? E aí o outro começa a conversar com o aluno e a sua aula, que era uma aula de book time, já virou, não virou bagunça, mas já saiu do ritmo que você estava estabelecendo. Para isso, eu gosto muito que você use os hand signals, tá? O que são os hand signals? São gestos, tá? Mundiais que você usa aí. Inclusive tem a linguagem de sinais também. Eu estou tentando, inclusive, padronizar um pouco desses sinais, porque eu vi que tem vários que usam de várias maneiras. Inclusive, você mesma pode criar uma regra de sinais para dentro da tua sala, tá? Eu estou procurando os mais globais para que que sirva para qualquer parte do Brasil, para qualquer parte que você esteja dando aula. Então, nos hand signals, o que você vai fazer? A criança quer ir no banheiro, ao invés dela falar, teacher, posso ir no banheiro? Ela levanta a mão e ela faz assim para você, ó. Eu não consigo, gente, fazer muito, tá? Ela faz assim, ó. Tipo, tô apertado, posso ir no banheiro? Então, só que ela não fala, ela não verbaliza. Por isso que a gente chama isso também de non-verbal signals, tá? Ou então non-verbal communication language, o que você quiser. Então, assim, fez assim, ele vai ao banheiro, tá? Por exemplo, você quer mandar todo mundo sentado, né? Tipo, você já manda. Aquele um que levantou, você já faz o sinal para ele, entendeu? Sem falar, Maria, senta, entendeu? Você pega a atenção dela ou chega perto dela e, ó, faz o sinal. Aí, por exemplo, todo mundo terminou, né? Que é o nosso yes, not ready, não. Então, você vai usando esse tipo de sinais para algumas coisas específicas que você pode, inclusive, saber da sua sala de aula o que mais incomoda, o que mais tira a turma do foco e fazer um sinal, esse hand signal que você combina com a sala, o que é, e aí você evita essa dispersão desnecessária durante uma atividade, certo? Deixa eu mostrar aqui para você alguns, né, que nós temos. É bonitinho, gente, porque você pode, olha, deixa eu tirar isso daqui, ó. Você pode utilizar isso daqui como um pôster, por exemplo, tá? Então, você pode fazer um pôster bonitinho, que você tenha, ou se você tem uma sala própria ou não, ou um adesivo, no início do ano você dá os adesivos, então todo mundo tem o seu adesivo, usa esse daqui para que você faça esses combinados. Esse aqui é um material da Fairy Teacher, tá? A gente está montando uns outros para que a aula fique mais divertida, mesmo na hora que você tenha que estabelecer alguma regra, mesmo na hora que você tenha que chamar a atenção do seu aluno. Não precisa ser do jeito formal que você conhece, ok? Agora eu quero saber de você se esse vídeo fez sentido para você. Compartilha aí com as tuas teachers. E lembre-se, de 24 a 29 de julho, nós estaremos juntos aí na Semana Fairy Teacher, onde eu vou explicar para você o que é ser Fairy Teacher, como é que você pode ser a teacher com nome, né? Deixar de ser a teacher sem nome, aquela teacher fantasma na escola, que às vezes não é convidada para uma reunião, às vezes não é convidada para uma data comemorativa. Como é que tudo isso pode mudar? Tá bom? Se isso daí está interessando para você, é só você entrar no meu grupo do WhatsApp, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, e lá eu vou postar direitinho a agenda, como vai funcionar tudo mais na semana que vem. Eu sou a Valdineia Santos e olha, amei ter você por aqui e eu espero você aí no próximo vídeo ou na próxima aula gratuita nas segundas-feiras e na semana que vem, na Semana Fairy Teacher. See ya!